Escândalo de Harry e William cancela a reaparição de Kate Middleton e comunicado de Carlos III. O recente escândalo envolvendo os príncipes Harry e William abalou a família real britânica. As tensões entre os irmãos aumentaram a ponto de cancelar a reaparição pública da duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Ela era esperada para um importante compromisso real, no entanto, devido à convulsão midiática em torno da contenda entre os príncipes, decidiu-se que seria mais adequado adiar sua participação. Além disso, o comunicado oficial de Carlos III, pai de Harry e William, estava previsto para ser divulgado nesta semana, porém, em meio à crise familiar, a sua divulgação também foi suspensa. O conteúdo do comunicado era aguardado com grande expectativa pela imprensa e pelo povo britânico, que esperavam esclarecimentos sobre os recentes acontecimentos. O escândalo envolvendo os príncipes Harry e William teve repercussões inesperadas na família real britânica. Além do cancelamento da reaparição pública de Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, foi decidido que a divulgação do comunicado oficial de Carlos III também seria adiada. A contenda entre os irmãos gerou uma convulsão midiática e a família real optou por evitar qualquer tipo de exposição desnecessária neste momento delicado. Enquanto isso, a imprensa e o povo britânico aguardam ansiosamente por esclarecimentos sobre os recentes acontecimentos. O comunicado de Carlos III, uma figura importante na monarquia britânica, era esperado para oferecer explicações e tranquilizar a população. No entanto, diante das tensões e incertezas decorrentes do escândalo, o público continua à espera de notícias oficiais. Os recentes acontecimentos envolvendo os príncipes Harry e William causaram uma verdadeira comoção na família real britânica. Além do cancelamento da reaparição pública de Kate Middleton, surgiram rumores de que a rainha Elizabeth II teria convocado uma reunião de emergência para discutir o assunto. A monarca estaria profundamente preocupada com a divisão entre os membros da família e estaria empenhada em encontrar uma solução para acalmar os ânimos. Enquanto isso, surgiram especulações sobre a possível intervenção da rainha na tentativa de mediar a contenda entre os príncipes. A imprensa britânica acompanha de perto os desdobramentos do escândalo, ávida por qualquer informação que possa esclarecer os fatos. A tensão entre os irmãos tem sido tema de diversas manchetes, com detalhes sobre desentendimentos e desavenças que levaram a essa situação delicada. A reunião de emergência convocada pela rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham trouxe à tona a grave crise familiar que assola a família real britânica. Durante o encontro, a monarca demonstrou sua profunda preocupação com o futuro da instituição monárquica e ressaltou a importância da união entre os membros. Foi discutida a possibilidade de uma intervenção direta da rainha na contenda com o objetivo de mediar a relação conturbada entre os príncipes Harry e William. Enquanto a imprensa britânica aguarda ansiosamente por novidades, surgiram informações de fontes próximas à família indicando que a rainha estaria planejando uma viagem ao exterior para afastar-se temporariamente das tensões palacianas. Essa seria uma estratégia para permitir que os ânimos se acalmem e os envolvidos possam refletir sobre suas posições. Enquanto as tensões entre os príncipes Harry e William continuam a crescer, a imprensa britânica divulgou os possíveis motivos por trás do escândalo que abalou a família real britânica. Segundo fontes não confirmadas, o conflito teria começado devido a diferenças de opinião sobre o papel e as responsabilidades de cada um na monarquia. Enquanto Harry busca um estilo de vida mais independente e engajado em causas sociais, William mantém um compromisso maior com os deveres reais. Essas divergências teriam levado a uma série de discussões acaloradas e ressentimentos acumulados ao longo dos anos. À medida que os boatos se espalham, também surgiram especulações sobre possíveis divisões dentro do palácio. Alguns apontam que membros da família real estariam tomando partido e escolhendo lados entre os príncipes. Essa suposta fragmentação interna estaria causando ainda mais desconforto e tensão no ambiente palaciano. Enquanto a situação continua incerta, o povo britânico demonstra preocupação com o futuro da monarquia. A popularidade da família real tem sido afetada negativamente pelo escândalo, e muitos se questionam sobre a relevância e o propósito da instituição monárquica nos séculos
Esses sentimentos de incerteza e descontentamento colocam uma pressão adicional sobre a Rainha Elizabeth II, que se vê diante do desafio de manter a unidade familiar e a confiança do povo. A crise familiar que envolve os príncipes Harry e William continua a ganhar proporções inesperadas. Rumores recentes indicam que a Rainha Elizabeth II teria convocado uma segunda reunião de emergência, desta vez incluindo outros membros da família real, para discutir possíveis medidas a serem tomadas. Essa segunda reunião, que ocorreu no Castelo de Windsor, foi marcada por intensas discussões e debates acalorados sobre o futuro da monarquia britânica. Além disso, fontes próximas à família real afirmaram que os filhos de Harry e William, Arthur e George, respectivamente, também estariam sofrendo com as consequências desse escândalo. A exposição midiática e as discussões públicas têm impactado negativamente a vida das crianças, que estão sendo protegidas dos holofotes o máximo possível. A segunda reunião de emergência realizada no Castelo de Windsor resultou em um debate intenso sobre possíveis medidas a serem tomadas para resolver a crise familiar que envolve os príncipes Harry e William. Dentre as propostas discutidas, uma delas envolve a criação de um comitê especial para mediar os conflitos e auxiliar na reconciliação entre os irmãos. Essa medida visa promover o diálogo e buscar soluções para as diferenças de opinião que têm gerado atritos entre eles. Além disso, durante a reunião foi levantada a possibilidade de promover um encontro privado entre a Rainha Elizabeth II, Harry, William e Kate Middleton com o intuito de facilitar a comunicação e encontrar um consenso. Seria uma oportunidade para todos expressarem seus sentimentos e preocupações de forma mais direta e pessoal. Enquanto a crise entre os príncipes Harry e William se desenrola, surgiram informações de que a Rainha Elizabeth II estaria considerando a contratação de especialistas em relações familiares para mediar o conflito e ajudar na reconciliação. Esses profissionais seriam responsáveis por auxiliar os membros da família real a expressarem suas emoções e a encontrarem soluções para os desentendimentos. Acredita-se que essa medida seja uma tentativa de evitar que a contenda se torne ainda mais pública e prejudicial para a imagem da realeza britânica. Além disso, rumores sugerem que Harry e William estariam buscando aconselhamento terapêutico individual para lidar com as questões emocionais relacionadas ao conflito. Essa abordagem visa ajudar os príncipes a compreenderem melhor suas próprias emoções e a desenvolverem habilidades de comunicação mais eficazes. Enquanto a crise familiar entre os príncipes Harry e William continua a se desdobrar, surgiram informações sobre o impacto dessa contenda nos outros membros da família real britânica. Rumores indicam que a Rainha Elizabeth estaria profundamente preocupada com o efeito que esse escândalo está tendo em seu neto mais novo, o príncipe George. A rainha estaria dedicando tempo para conversar com o jovem príncipe e garantir que ele entenda a importância da união familiar e a necessidade de resolver os conflitos de uma maneira saudável. Além disso, há relatos de que Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, tem buscado apoio emocional e orientação de especialistas em comunicação e relacionamentos familiares para lidar com o impacto emocional da crise entre os irmãos. Ela está trabalhando ativamente para manter sua estabilidade emocional e ser um apoio para seus filhos durante esse momento difícil. Enquanto a crise familiar entre os príncipes Harry e William continua a se desenrolar, foi anunciado que a Rainha Elizabeth II decidiu fazer uma pausa nas suas atividades oficiais. A monarca está passando um tempo em sua residência de verão em Balmoral, na Escócia, para refletir e tomar decisões sobre o futuro da família real. Essa pausa também servirá como um momento de descanso e autocuidado para a rainha, que tem sido uma figura central durante essa contenda familiar. Além disso, o príncipe Charles, pai de Harry e William, emitiu um comunicado expressando sua tristeza e preocupação com a situação. Ele enfatizou a importância da união familiar e pediu que todos os membros envolvidos encontrem uma maneira de resolver suas diferenças de forma pacífica e discreta. O príncipe Charles também afirmou que está fazendo o possível para apoiar seus filhos nesse momento desafiador. Enquanto aguardamos por mais novidades, é importante lembrar que todas as famílias enfrentam desafios e dificuldades em algum momento. A família real britânica não é exceção e, com esforço e diálogo, é possível encontrar soluções e fortalecer os laços familiares. O escândalo envolvendo os príncipes Harry e William
abalou a família real britânica, resultando no cancelamento da reaparição pública de Kate Middleton e na suspensão do comunicado oficial de Carlos III. A contenda entre os irmãos gerou uma convulsão midiática e a família real busca soluções para acalmar os ânimos e esclarecer os recentes acontecimentos. A rainha Elizabeth II convocou reuniões de emergência e considera medidas como a criação de um comitê especial e encontros privados para mediar a relação conturbada entre os príncipes. Enquanto isso, a imprensa e o povo britânico aguardam ansiosamente por notícias oficiais e especulações sobre o futuro da monarquia surgem. A família real enfrenta desafios e dificuldades, mas com esforço e diálogo é possível encontrar soluções e fortalecer os laços familiares.